Fala galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu volto aqui com mais um vídeo de mico, perrengue, situação inusitada. Porque sim, como eu disse pra vocês da outra vez, eu não tinha todos os perrengues anotados naquela... para aquele vídeo. Ainda bem, né? Até porque aquele vídeo teve uns 13 minutos, né? Mas eu acabei, fui lembrando, fui anotando e depois daquele vídeo outras coisas aconteceram. Então, tenho conteúdo para um segundo vídeo. Porque sim, né? Sou eu, então como não teria, não é mesmo? Graças a Deus eu só tô falando os que estão acontecendo aqui. Porque se eu tivesse que falar os que aconteceram na minha vida antes de eu chegar aqui, não teria vídeo suficiente pra gravar. Então vamos lá. Sim, vou começar pelo meu primeiro aqui, eu acho que foi esse, tirando do avião lá, né? O primeiro aqui foi que, no começo, eu dividia banheiro com as kids no andar de cima. A minha casa só tem 2 banheiros e um deles era o daqui de baixo no quarto da minha host mom, antes dela mudar o quarto dela pra cima, e o banheiro das kids. Então eu dividia com elas. E isso era terrível no começo. Era terrível eu usar banheiro no começo, porque eles ficavam na porta e eu não conseguia usar o banheiro em paz. E por 2 vezes eles conseguiram abrir a porta. A porta tranca por dentro, mas não é chave. Elas são aquelas falsas... Como que chama? Qual que é a palavra? É uma falsa tranca, que você só vira um negocinho assim, um botãozinho. Então é muito fraco. E de tanto elas ficarem assim na maçaneta, elas conseguiram abrir. E numa dessas situações, eu estava pelada, me secando. Um minuto de silêncio para esse momento que me fez tão chateada. Eu tava acho que no meu 10º dia aqui e isso me estressou demais e acho que foi a primeira vez que eu chorei aqui. Mas é. E depois disso ela me deixou usar o banheiro que era supostamente no quarto dela. E hoje em dia ela mora no andar de cima. Tipo, ela dorme no andar de cima, ela trocou o quarto com as kids, então o banheiro é só meu. Thanks, God. Próximo amigo foi... eu arremessar as crianças. Eu escrevi exatamente isso, arremessar crianças. Que foi com relação à minha direção. Então, assim, a primeira vez que eu fui dirigir as crianças, eu nunca tinha dirigido um carro automático antes, né? Somos pobres, então o que a gente tinha lá em casa era tipo um Palio 98, que você podia pisar fundo no freio, assim, pra ele poder realmente frear. E com o carro automático não é assim, e eu não sabia. Então eu usei o pé esquerdo em vez de usar o pé direito, o que você não tem muito controle, né? Com o pé esquerdo você não tem controle. Então, eu não sabia, mas ela tinha pedido para as crianças não colocarem o cinto. Eu nem sabia que eu ia dirigir. E aí, do nada, eu fiquei, tipo, né, meio scared, tipo, meio assustada e tal. E eu falei, vamos nessa, eu preciso fazer isso em algum momento. E aí, no que eu pisei no freio pra testar, eu pisei com força. No que eu pisei com força, as 4 crianças vieram pro banco da frente e deram com a cara no banco. E aí começou um chororô e eu com muita vontade de dar risada assim, não porque eu achei engraçado, tá, gente? É porque eu rio de nervoso. Se eu não, quando eu tô nervosa, se eu não rir, eu vou chorar. Então, né, naquele caso eu ri e eu fiquei tipo, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. E as crianças chorando, eu falei, como assim eles não estão com cinto? E ela, eu pedi pra eles não colocarem, porque a escola é tipo 2 minutos dirigindo da minha casa. Foi um momento bem constrangedor. Muito, muito constrangedor. Eu pedi desculpa o tempo todo e enfim. A outra situação foi eu perdida aqui. Gente do céu. Hoje eu dou risada. Comento assim muito de boa, mas naquele dia, naquela noite. Então vamos lá, eu tava em casa e tal, a Ana me chamou pra ir encontrar lá no shopping, fui. O shopping é a 8 minutos da minha casa, eu já fiz esse caminho do shopping várias vezes. Mas, na volta, eu queria passar no McDonald's, que eu estava morrendo de fome. Uma coisa estranha aqui é que dentro dos shoppings não tem McDonald's, tá? Os McDonald's são todos fora desses ambientes, tipo shopping, enfim. E aí, eu falei tchau, tchau, tchau. Eu saí de casa, esqueci de falar e não tinha percebido que eu estava sem bateria. E aí eu estava com 5% de bateria. Aí, quando cheguei no estacionamento, eu liguei pra ele e falei, ó, eu tô sem bateria, te encontro em tal lugar, beleza. Aí eu falei, vou desligar o celular pra não acabar a bateria, porque quando eu voltar, vai que eu precise, né? Vai que, né, Samantha? Pois é. Aí eu simplesmente peguei e coloquei no bolso, achando que eu tinha desligado, e no final das contas eu não tinha desligado o celular. E aí quando eu
do shopping, 9h30 da noite. Eu sabia que eu ia de volta, mas eu queria passar, igual eu falei, eu queria passar no McDonald's. Então eu ia fazer uma rota diferente. E aí eu coloquei no GPS, né? A questão é, quando eu tirei o celular do bolso, eu vi que eu não tinha desligado, ou seja, naquele momento eu não tinha mais 5, tinha 3% de bateria. Eu falei, vai durar, né? Porque é 8 minutos da minha casa. Beleza. No meio do caminho, o GPS tava me levando por um caminho diferente. E eu fiquei meio assim, eu falei, tá bom. E aí teve um momento que eu tive que pegar um pedacinho de pista. E aí eu errei a entrada. Aí eu fiquei, ok, porque eu nunca fui adepta de GPS no Brasil. Sempre tinha alguém, se eu precisasse dirigir, sempre tinha alguém, né, me indicando a direção. E aí sozinha é um pouco mais difícil. Eu já acostumei agora, mas, né? Eu errei a entrada, eu falei, não, tudo bem, o celular vai recalcular. Na hora que começou a recalcular, a bateria acabou. E aí era já, né? Beleza, não, tô perto de casa, tranquilo, né? Pois eu rodei por 1h30 num lugar desconhecido. Eu fui parar em outra cidade e eu chorava, porque eu não achava placas com um nome de rua que eu conhecesse, eu não sabia onde eu tava. Eu não tava longe, mas eu não fazia ideia de onde eu tava, e eu rodava, você não achava ninguém, você não via ninguém, tava tudo deserto. Eu fiz uma manobra que quase deram no meio da minha porta de 2 lados, porque eu não queria continuar indo e indo, porque eu tava com o carro da hostel, eu tava num lugar diferente, e aí tem o lance do inglês, e eu tava desesperada, que só depois eu me dei conta que eu estava rezando em inglês. Vocês têm noção que é isso? Assim, é tipo, né? E aí, eu sei que, tipo, eu tive que parar num posto, e eu ia tentar achar algum carregador de celular, alguma coisa, ou pra pedir alguma direção, e aí tinha um senhor botando gasolina, e aí eu peguei e falei pra ele com aquela cara assim, né, de louca, chorando, eu falei assim, olha, eu tô perdida, tal, eu sou de Springfield, blá blá blá, e ele falou assim, não sei o que, não sei o que ele falou, eu falei assim, não, mas eu nem sei onde eu tô. Falei, onde que eu tô? Ele, você tá em Lorton. Eu olhei e falei, quê? Aí eu chorava. Ele, não, calma, não é longe. Eu falei, eu sei que não é longe, mas o que eu tô fazendo aqui? Aí ele tentava me explicar, tal, mostrando. E aí eu peguei e fiquei, tipo, com aquela cara, eu não tô entendendo nada. Aí ele falou assim, olha, me segue. Eu não vou poder te levar até lá, mas eu vou te levar até a saída que vai sair pra Springfield. Eu falei, ok. Muito obrigada e tal. Aí ele falou assim, olha, eu não vou poder descer, eu não vou poder parar porque é pista. Mas eu vou te dar um sinal e você vai. É na segunda saída pra Fairfax. Falei, ok. E aí, dirigindo, aí ele começou a dar seta pra direita, eu comecei a dar seta pra direita, só que ele não entrou, então eu continuei. Eu achei que era uma próxima, e na verdade era o sinal dele pra eu entrar naquela, né? Burra, né? E aí ele parou no meio da pista, também que já era tarde, que não tinha carro vindo, aí ele me fez parar, eu parei, aí ele falou, não, é essa aqui que você tem que entrar, ó. Dá ré, não tem nenhum carro vindo, e aí vai, beleza. Num desses momentos, eu coloquei no GPS do carro. Eu nem sabia como o GPS do carro funcionava. Eu só fui lá e tentei. E aí, eu peguei... comecei a seguir o GPS. E, de repente, o GPS parou de funcionar. O GPS do carro parou de funcionar. Tipo, tinha a seta tava lá. Mas, de repente, eu não tinha mais ruas. É como se eu estivesse fora de sinal. E aí, aquilo me desesperou de novo. Sei que eu cheguei na minha casa, já era 11 horas da noite. Não era tão tarde, mas, assim... eu estava a 8 minutos da minha casa e eu rodei por 1h30. E aí o GPS, eu cheguei em casa, eu chorava, aí eu liguei pro meu ex-namorado, porque a gente conversava até então. E ele, o que aconteceu? Aí eu contando, ele, não, você tá bem, você tá em casa. Até hoje a minha roça não faz ideia disso, né? Porque, né, tem umas coisas assim que a gente não conta. Então, foi um momento bem desesperador, porque você tá nervosa, você tem que falar inglês, e você tá num lugar que você não conhece, e é à noite. Então tudo, né, ficou assim, muito cagado, velho, muito cagado. Enfim, o outro deles aconteceu esses dias atrás, inclusive, acho que a marca tá aqui, não mais, mas estava até esses dias atrás. Eu estava dando banho nas minhas kids, o que não é muito recorrente, é muito raro. E aí, beleza, eu fui puxar a toalha, e onde a toalha tava pendurada era um ferro, aqueles ganchos pra pendurar a toalha, só que ele era solto, ele tava preso na porta, mas ele não tá parafusado nem nada do tipo. Consequentemente, do nada, no que eu puxei a toalha, o ferro veio na minha cara e acertou o meu nariz, assim, pá, bem no topo aqui. A minha sorte é que não pegou no meu olho, porque ele bateu bem no topo, mas assim, doeu tanto, eu literalmente vi estrelas, assim, que eu chorei, velho. Eu não gosto de chorar na frente dos outros, mas eu chorei. E sem falar que eu fiquei com um calombo enorme e um vergão, né, que assim,
que não deve dar pra ver por causa da maquiagem, mas assim, foi... Sabe essas coisas assim que você fala, mano, o que esse negócio veio parar aqui? Tipo, eu tinha puxado a toalha antes pras outras duas crianças e, tipo, nada tinha acontecido, do nada o negócio veio, né? Esse vídeo vai ficar longo, mas acho que vocês devem estar rindo da minha cara, provavelmente, então não vai ficar tão boring. Eu vou até resumir os outros 3. Estava eu e a Ana na academia e a gente mais dá risada do que faz exercício. A gente faz o exercício, mas a gente sai de lá, tipo, 2 horas depois, sendo que a gente só tinha que fazer, tipo, 8 exercícios, por exemplo. E aí, numa dessas, a gente, tipo, eu olhei pro lado, assim, aí eu vi um cara que, mano, o cara nem é bonito, mas a bunda dele era muito bonitinha e eu fiquei com inveja da bunda dele. E aí eu fiz assim pra Ana, tipo, né, tipo, olha. Aí a Ana olhou e tal, começou a dar risada e tal, e a gente, tipo, ninguém tá entendendo o que a gente tá falando, né, porque a gente tá falando em português. E aí, de repente, a menina que estava, tipo, malhando na frente era a namorada dele. E ela veio falar com ele. E a gente ficou, tipo, oh my gosh. A gente tá, tipo, dando risadinha por causa do cara e a menina que tava na nossa frente era a namorada dele, né? Ainda bem que ela não falou nada, não fez cara feia, mas a gente riu bastante da situação. Uma outra coisa, eu fui visitar uma amiga. Ju, eu não sei se você tá assistindo, mas foi você que eu fui visitar. E era no estado do lado. Daí foi a primeira vez que eu fiz uma viagem longa de trem sozinha, de metrô. Levava 1 hora pra chegar até lá. Fui tranquila. Eu ia passar a noite na casa dela e ia voltar no dia seguinte, na noite seguinte. E aí a gente foi pra um parque. Ela mora em Bethesda. E a gente foi pra um parque. Bethesda é em Maryland, é outro estado. E aí depois a gente, da casa dela, foi pra um parque na Virgínia, que é o estado que eu moro, mas não é perto da minha casa. E aí a gente tava tentando achar um metrô pra ela me deixar, até porque era longe pra ela ficar dirigindo pra depois voltar pra casa dela. E aí, beleza, não acha e tal. Achamos, do tal Tysons, né? Eu nunca tinha estado naquela estação de metrô. E aí, a gente tava parado na rua, mas aí tinha um shopping e tinha um metrô e eu não sabia como entrar no metrô. Aí a gente perguntou pro cara e o cara falou, não, vem que eu te ajudo, eu moro aqui nesse prédio. Ou seja, você tinha que entrar no elevador de um prédio. Se você ia até um andar, desse andar você ia até uma ponte que ligava até o metrô. Eu nunca queria descobrir isso sozinha, cara. Enfim, achei o metrô e entrei. Aí saí correndo porque eu vi que tinha um trem parado e que tava escrito que era linha azul. Só que linha azul tem 2 pontas, né? A ponta que eu moro e a outra ponta que não tem nada a ver. E aí eu falei assim, olha, eu não sei qual que é, mas eu vou entrar por via das dúvidas. E aí qualquer coisa, se for o lado errado, eu saio na próxima estação. Dito e feito, quando eu entrei, era o lado errado. E aí eu parei na próxima estação. Falei, não, beleza, daqui a pouco vem, né? Fiquei 11 minutos esperando. Aí, beleza, chegou o trem, aí eu fui. Em algum momento, agora eu não vou lembrar muito bem os detalhes, mas eu lembro que em algum momento eu tive que parar, porque o trem ia entrar em manutenção. Parei numa estação que ainda não estava perto da onde eu ia fazer baldeação. E esperei por mais 14 minutos. Todas as vezes que eu esperei de pé, porque não tinha banco nas estações que eu parava. Chegou outro trem, fomos tal. Aí na onde eu ia fazer a baldeação, o andar de baixo, que era onde eu tinha que pegar o trem pra minha casa, estava em manutenção. Então eu tive que esperar mais 8 minutos até chegar outro trem. Aí, beleza. Eu fiquei muito inacreditável. Um cara veio até falar comigo, né? Porque eu fui pedir informação pra um guarda e ele veio fazer um comentário. Eu tava tão frustrada, eu tava tão cansada, que a gente tinha feito caiaque, a gente tinha andado em trilha e tal. E eu só queria chegar em casa e eu comecei, tipo, esbravejar com ele assim. Acho que o cara fez assim, tipo, essa menina é louca, né? E foi um pouquinho pro outro lado. Aí, beleza. Mais uma vez depois eu tive que esperar. Ainda pra ajudar, eu tinha que pegar um Uber até a minha casa. Na verdade, um Lyft, porque eu ainda não tenho uma conta do Uber, porque a outra au pair tem uma conta com esse número, mas eu não consegui me resolver. O Lyft era R$20 até a minha casa e eu fiquei, no way. Gente, R$20 não, né? $20. Eu fiquei tipo, não vou pagar isso. Eu liguei pra minha amiga e tive que pedir pra minha amiga, pelo amor de Deus, Cláudia, pede um Uber pra mim, eu te mando o dinheiro depois e tal. Ela falou, não, com certeza, ela pediu. E adivinha? O Uber estava a 4 minutos de distância e ele demorou 6. Ou seja, eu ainda tive que esperar 10 minutos pelo Uber. Eu sei que essa viagem que me custou 1 hora de ida até outro estado, na volta, eu já tava no meu estado e eu levei 2 horas pra chegar na minha casa. Eu fiquei...
Essas coisas não é possível, cara. Não pode ser. Ah, e no meio no caminho de volta ainda, minha bateria tinha acabado também, igual o negócio do shopping lá, que eu fiquei perdida, mas era um caminho, faltava 1 hora pra eu chegar na minha casa, eu não tinha bateria, eu não podia escutar uma música, eu não tinha um livro comigo e fiquei lá olhando pras paredes, porque não dava nem olhar pra paisagem porque já era noite. Vamos pro último já, né, porque esse vídeo já tá longo, meu Deus, me perdoem, gente, mas é muito perrengue mesmo. O último é a questão do dinheiro no metrô. No primeiro mês eu andava mais frequentemente de metrô. E eu sempre coloquei em dinheiro, em cédula, pra recarregar o cartão. Né? Porque você não paga em dinheiro, você tem que ter o cartão. Então você recarrega numas máquinas você mesmo. Enfim. E aí, dessa última vez, eu tava indo pra... Isso foi semana passada, faz uma semana, eu estava indo pra DC pra um meeting sozinha. E aí... eu tinha uma parte em dinheiro e uma... eu tinha uma parte em dinheiro. Coloquei o dinheiro e dava pra eu chegar até lá. Mas pra voltar eu teria que colocar em cartão. Só que como o trem já tava lá, eu simplesmente só enfiei o dinheiro. Falei, na hora de voltar eu recarrego de novo. Aí beleza, foi o dinheiro. E aí na volta eu tinha que colocar de novo, carregar pelo cartão de débito. E aí eu peguei... Fiz tudo certinho que tava indicando. Aí na hora que eu fui colocar o cartão do metrô pra carregar, né? Pra recarregar, deu transação cancelada. Fiz isso de novo, todos os passos, transação cancelada. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Não é possível. Aí um cara veio e me ajudou. Ele fez tudo o que eu tinha feito, juro. Ele fez... Eu não tinha feito nada errado. E aí ele fazendo deu certo na hora. Aí eu falei, mano, não é possível. Beleza. Quando eu chego em casa, a conta do metrô lá... Os saques contaram 3 vezes e não recarregaram no meu cartão. Beleza, né? Aí isso foi na sexta. No domingo eu fui visitar a minha amiga Tamires em DC, que ela tinha vindo visitar a gente do Kansas. Tipo, eu fui visitar ela que veio visitar a gente, né? Basicamente é isso. E aí fomos eu ia encontrar a Cláudia, que é a nossa amiga também, que ela do Uber, numa estação, 2 estações depois da que eu moro. E aí quando eu fui colocar, eu já raspei o meu cofrinho. Por quê? Porque naquele final de semana, tipo, eu recebo toda sexta-feira. Meu rosto depositou na sexta, no sábado ainda não tinha caído, no domingo não tinha caído, só caiu na segunda-feira. E eu tinha $10 na minha conta. O que era basicamente só pra ir pra voltar do lugar e eu já não tinha mais dinheiro. Aí eu peguei meu cofrinho, esse aqui é azul, e raspei. Peguei as moedinhas e fiquei lá. Moedinha por moedinha. E, mano, era muita moeda. E deu, tipo, $5, assim, de moeda. E aí a moeda emperrou. Não queria desse jeito nenhum. Eu tive que ficar enfiando o negócio lá pra fazer a moeda descer. No final das contas, eu perdi dinheiro, porque não recarregou meu cartão. Aí tive que passar o cartão, né? O cartão de débito. Pra ir, né? Quando eu voltei eu só tinha 62 centavos. Porque tinham falado que era um valor e quando eu fui ver, naquele horário era outro valor. Enfim. Deixo vocês com essa história, assim, de eu perdendo dinheiro. Que já sou poor, né? Tipo, pobre. Né? A gente não ganha muito dinheiro. Então, conta pra gente cada centavo aqui. O que é legal aqui é que, tipo, se é R$5,96, é R$5,96. Eles te dão realmente 4 centavos de volta, todas as vezes. Então, isso é legal pra gente que é au pair, que é pobre mesmo, né? Tem muita moeda de 1 centavo ali. Gente, eu sei que o vídeo ficou muito, muito longo. Eu vou tentar editar. Vai ser meio difícil, né? Deixar menor, mas espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Então, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!